Eu estou lá em Efésios, capítulo 4. Eu preciso acelerar aí porque o tempo, ele é implacável, ele não para. Então abra comigo aí, Efésios, capítulo 4. Eu leio a partir do verso 7. Semana passada nós caminhamos até o verso 6, de 1 a 6. E hoje então vamos caminhar de 7 até o verso 16, tá bom? Queremos agradecer a todos vocês que estão aqui. O irmão José Maria, a Anitta, a Silvânia, a Elizabeth, a Karen, a Neide, a Selma, a Edna, o irmão Sonordi também está por aqui, domingo ele esteve aqui conosco, Rodolfo Luiz, o Lucas, o Jaques lá de Recife também está aqui nos acompanhando, a irmã Vanessa, o Fábio, a irmã Irani, a Neide Gouveia, a Rose, a Thelma, a Neuza Ruiz, o Edivaldo, o Evandro, o irmão Nilo, a irmã Maria do Socorro, o William, a Gleice, a irmã Jane, a Sueli, a Sônia, a Clélia, a Terezinha, a Angelita, a irmã Aurora, a Terezinha Domingues, a irmã do Fábio lá de Capivari, a Valneide, a Carolina Luz, o irmão Quirino, a irmã Lídia, a Marlene, deixa eu ver, citei todos os irmãos que estão aqui no chat, tá bom? Efésios capítulo 4, de 7 a 16, diz assim a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Pai Santo, Pai Justo, nós te louvamos no nome de Jesus por essa noite, por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor me use mais uma vez para falar ao teu povo e trazer edificação para a tua igreja. No nome de Jesus te louvamos porque o Senhor tem respondido às orações, o Senhor tem se inclinado para as nossas vidas e o Senhor tem sido muito bondoso para com a nossa igreja. Em Jesus te agradecemos. Amém. Semana passada nós estudamos o texto de 1 até o verso 6, quando Paulo vai falar para nós da unidade da fé. E agora nós estudaremos que a unidade da fé está vinculada com os dons que o Senhor concede à igreja por meio do seu Espírito, e por meio dos dons o Espírito Santo de Deus conduz a igreja juntamente com o Senhor Jesus. Então veja que os dons são usados pelo Espírito Santo de Deus para a capacitação da igreja e para essa instrumentalização da igreja, ou seja, a igreja vai sendo amparada, cuidada e preservada e equipada com os dons que o próprio Deus concede à igreja por meio do seu Espírito. É muito interessante que aqui no texto, Paulo vai fazer uma lista de alguns dons e Paulo tem outras duas listas, então nós temos 3 listas de dons que Paulo coloca para nós. Temos lá em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e aqui o texto de Efésios capítulo 4. Se você acompanhou na semana passada, você viu que Paulo vai falar a respeito da unidade da fé por meio do Espírito, ou seja, a igreja não
fica junta, a igreja não persevera em unidade se ela não tiver a atuação do Santo Espírito. Então, toda igreja, toda comunidade cristã deve deixar com que o Espírito Santo tenha liberdade para que o Espírito Santo esteja unindo a igreja, fortalecendo a igreja. E aí então nós aprendemos na semana passada que a igreja tem algumas declarações de fé. Por exemplo, nós confessamos publicamente que só temos um corpo, há um só corpo. Nós confessamos publicamente que só tem um Espírito que atua nos crentes, que conduz a vida dos crentes, que guia a vida dos crentes, que é o Espírito Santo de Deus. Nós confessamos publicamente que só temos uma esperança, e a nossa esperança é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós confessamos publicamente que só temos um Senhor, só temos a Jesus, e não ouvimos nenhum outro Senhor, conforme está aí a partir do versículo 4, né? Há somente um corpo, há somente um Espírito, nós fomos chamados nessa esperança a um só Senhor. Nós confessamos publicamente que só tem uma fé, ou seja, um credo de fé, uma fonte onde que a gente deposita a nossa fé, que é o próprio Deus, um só batismo, ou seja, um só movimento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, em que o nosso coração é batizado pelo Espírito Santo de Deus, como nós também já estudamos. Há somente um Deus e todos os outros são deuses com D minúsculo. Só existe um Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então a igreja tem essa confissão de fé, e essa confissão de fé são as bases nas quais nós colocamos a nossa existência e depositamos toda a nossa certeza e a nossa segurança na pessoa do nosso Senhor, Deus e Pai. Então, nós precisamos, de tempos em tempos, confessar isso publicamente, né? E então, entramos no capítulo 4, versículo 7, que é o nosso texto de hoje, onde Paulo acaba de falar aquilo que une os cristãos, e agora Paulo vai falar de uma maneira muito interessante aquilo que difere os irmãos, que seja os dons. Então, cada cristão tem um dom, e cada dom é diferente do dom da outra pessoa. Então, isso é muito interessante. Todos nós recebemos um dom da parte de Deus, mas cada pessoa recebe um dom diferente do outro. Os dons são dados por Deus, por meio do seu Espírito, para unir a igreja e edificar a igreja. Vale lembrar que o dom é uma capacitação espiritual dada por Deus para ser usado na sua obra de modo espiritual. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação, em outro momento nós investiremos um pouco mais de tempo nisso, que dom é diferente de talento natural. E os dons concedidos por Deus são para o uso no seu reino, para as causas da sua causa maior, que é a divulgação do Evangelho, para o serviço cristão e não para o exibicionismo particular. Então, quem recebe um dom não pode sair se exibindo e nem batendo no peito ou se achando porque recebeu um dom de Deus. Esse dom de Deus é para ser usado na obra de Deus, na causa de Deus e no reino de Deus, no avanço de Deus. Então, no reino de Deus, amados irmãos e irmãs, não existe essa questão assim de exibicionismo, de pessoa se achar importante. Isso não cabe dentro da igreja, não cabe no reino de Deus. Isso, na realidade, não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver. O que tem a ver com o reino de Deus é a nossa consciência de que nós fomos salvos pela graça, isso é dom de Deus, e juntamente com o dom da salvação, todo crente recebe um outro dom para fazer e executar e servir a Deus. Então veja que o dom é essa capacitação espiritual. Então veja que todos nós, de alguma forma, fomos capacitados a fazer alguma coisa em que as pessoas não conseguem ver outra pessoa na nossa vida a não ser Deus. Então eu sempre digo assim, como você demonstra o seu dom? Qual que é o seu dom? O seu dom é aquilo que você faz de uma maneira espiritual, com cunho espiritual, que as pessoas olhem para você e falem o seguinte: isso não pode ser humano, isso só pode ser coisa de Deus. Quem me conhece desde criança sabe disso. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida, sempre fui da minha, nunca gostei muito de conversa. E para eu pregar, e para eu falar, e para eu ser comunicativo como que eu sou hoje, só pode ter uma explicação: é dom de Deus.
Dom de Deus. E é importante lembrar que todo cristão recebeu um dom espiritual. Isso é muito importante porque às vezes nós encontramos algumas pessoas na caminhada cristã que falam assim: eu não sei qual que é meu dom e eu acho que eu não tenho um dom. E aí eu sempre falo, se você não tem um dom espiritual, é porque você não é cristão, é porque você não é convertido. Você pode falar assim para mim: olha pastor, eu ainda não identifiquei o meu dom. Aí eu até que eu concordo. Mas você fala assim, eu não tenho dom, isso não é bíblico. Veja que a salvação é dom de Deus. E aqui o texto está falando, no versículo 7, que próprio Jesus concede o dom para os salvos. Então, todo cristão recebeu um dom espiritual. Em segundo lugar, nós precisamos entender que existe uma grande variedade de dons na igreja. Não só existe um dom. Por exemplo, hoje mesmo Timóteo falou assim: ô pai, e se todo mundo tivesse o dom de... Eu estava explicando para ele esse texto, ele falou assim: e se todo mundo tivesse o dom de pregar? Eu falei assim: então meu filho, todo mundo ia ter o dom de pregar. A pergunta é, quem que ia ouvir? Quem que ia ouvir? Se todo mundo fosse evangelista, quem que ia pregar? Porque depois que o evangelista alcança a pessoa, essa pessoa precisa do mestre para ensinar essa pessoa. Se a igreja, por exemplo, não tivesse pessoas que tivessem o dom do governo, da presidência, do cuidado com a igreja, como que a igreja seria? Se somente tivéssemos a proclamação e não tivéssemos pessoas para organizar a igreja, cuidar da igreja. Se não tivéssemos, por exemplo, o dom da misericórdia, nós nunca seríamos visitados, amparados. Se não tivéssemos o dom do diaconato, do serviço, nunca receberíamos uma assistência médica, uma assistência na área dos alimentos, um cuidado diaconal, um serviço diaconal. Então veja que nós precisamos ter esse entendimento que na igreja há uma diversidade, eu diria uma multiplicidade de dons. Há muitos dons e Deus vai repartindo, doando à igreja, capacitando a igreja com muitos dons para que todos nós sejamos servidos. Então, por exemplo, hoje, nesse exato momento, eu estou aqui servindo aos irmãos com o dom que Deus me deu, que é o dom da pregação, que é o dom do ensino. Então, estou servindo, mas em outros momentos na minha vida e na dinâmica da igreja, eu também sou servido. E a proposta de Deus é essa: uma hora nós servimos e outra hora nós somos servidos. Uma hora nós estamos ministrando com os nossos dons e outra hora nós estamos recebendo a ministração de outras pessoas. Por exemplo, quando Timóteo chega em casa cantando uma canção nova que ele aprendeu aqui na igreja, Timóteo foi abençoado pelo dom de uma outra pessoa. Essa outra pessoa investiu na vida do meu filho. Ela usou o seu dom na vida do meu filho. Ele chega lá com um versículo bíblico que ele aprendeu aqui na igreja. Ele chegou para mim essa semana e fez uma pergunta muito interessante: ô pai, quem que é aquela tal da Marta e da Maria que tem lá na Bíblia? Eu falei assim: meu filho, são duas irmãs lá, uma estava preocupada com a faxina da casa e não sei o que, tive que explicar para ele, mas essa fagulha, esse desejo de aprender, ele teve aqui na igreja. Então alguém aqui, usada pelo Espírito Santo, usando o seu dom, instigou o menino e ele chegou em casa querendo saber mais das Escrituras Sagradas. Ele chegou em casa querendo saber mais das coisas de Deus. Como vocês viram aí nas fotos, ele foi comigo e com Natália para fazer o serviço, ou seja, Deus já está movendo e eu creio que Deus dará para ele um dom, uma capacidade espiritual. Então nós precisamos entender que há uma variedade muito grande de dons na igreja. E conforme a igreja vai crescendo, essa variedade vai se multiplicando. Agora, o Senhor soberano é glorificado na distribuição dos dons na igreja. Veja que interessante que Deus não estabeleceu uma uniformidade na distribuição dos dons, mas sim uma variedade de dons para os salvos em Jesus Cristo. Cada cristão recebeu sim uma capacitação para fazer algo que somente ele pode fazer na igreja. Quer ver uma coisa? Por que que às vezes nós acompanhamos algumas pessoas que ficam sobrecarregadas na igreja? Porque certamente tem algumas pessoas que têm capacidade de fazer algumas coisas e não estão fazendo. Então veja, nenhuma igreja ela fica sem um dom específico. Não. O que acontece é o seguinte: pessoas
que não estão em sintonia com Deus, que não estão ouvindo a voz do Espírito, é que ficam retendo e guardando o dom para si. Veja que Paulo está dizendo o seguinte: os dons são para serem exercidos, não são para serem armazenados. É muito interessante porque tem algumas pessoas que pensam isso: não, eu recebi um dom, eu vou guardar ele para mim e vou usar o dom na hora que eu quero, do jeito que eu quero, para a pessoa que eu quero. Não, o dom, essa capacidade espiritual que Deus deu para você fazer alguma coisa no reino, é para você fazer para qualquer pessoa que Ele colocar na sua frente. Então, por exemplo, imaginemos a cena: eu estou aqui pregando e falo assim: não, eu vou selecionar as pessoas para as quais eu vou pregar. Eu vou selecionar onde eu vou colocar o meu dom de misericórdia. Não existe isso. O dom é para ser exercido na igreja. É interessante que a expressão aqui de Paulo no grego dom significa carisma, presente de Deus. E dessa forma nós precisamos entender que dom é aquilo que nós recebemos de graça, não porque a gente merece. É dom de Deus, é presente de Deus. Agora, quer ver um exercício? Aqui na carta de Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer para nós que a salvação é dom de Deus, presente de Deus. E receber o dom, ou um dom espiritual, também é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. É daí que vem aquela expressão carismático, sabia? Porque dom significa caris, charis, que vem a expressão carismático. Então, dessa forma, de forma mais literal, todas as igrejas são igrejas carismáticas, ou seja, são igrejas que receberam da parte de Deus os dons espirituais. Eu gosto de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, falando desse texto: os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, mas os dons são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. Então o dom não é para você ficar se exibindo com o dom, não, o dom você recebe para servir outra pessoa. Paulo vai deixar claro aqui que os dons são concedidos, ou seja, nós recebemos, não fazemos nada para conquistar os dons. E nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive, porque às vezes nós queremos conquistar ou queremos almejar um dom que Deus não nos deu. Isso é muito comum. Nessa época, por exemplo, onde nós vivemos em redes sociais e estamos a todo momento expostos à mídia, as pessoas acham, por exemplo, que é fácil, entre aspas, e aí estou usando até a minha vida aqui como exemplo, é muito fácil, por exemplo, ser pastor. E aí a pessoa pensa que para ser pastor é só você ter uma boa oratória. E aí a pessoa fala assim: eu posso ter uma boa oratória e ser um bom pastor? Eu falo assim: vai fundo, depois você vai ver. Porque na realidade não é aquilo que eu conquisto. Pastor, se eu fizer o mesmo curso, eu vou pregar da mesma forma que fulano? Eu falei: as coisas não funcionam assim. Porque nós precisamos entender que os dons são capacitações espirituais de Deus para um serviço específico. E é isso que Paulo está colocando aqui. E tudo isso acontece, como está aí no versículo 7, na proporção do dom de Cristo. Veja que o próprio Senhor está cuidando da sua igreja, o próprio Senhor, com sabedoria, concede os dons à igreja por meio do seu Espírito. É Ele que vai repartindo com a igreja os dons. E aí Paulo vai fazer um interlúdio aqui no versículo de 8 a 10, que eu gostaria de falar com vocês, quando Paulo para de falar um pouquinho, aparentemente, dos dons, e ele vai falar a respeito de Jesus. E ele cita aí o Salmo 68, versículo 18, quando ele diz aí no versículo 8, dá uma olhadinha comigo: por isso que diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha que interessante aqui, Paulo vai citar esse texto, em que nesse texto, a expressão bíblica diz o seguinte: Deus é quem dá vitória ao seu povo, e quando Deus mostra a vitória sobre os seus inimigos, Deus concede benefícios. Deus concede a sua benevolência para aqueles que estão juntamente com Ele. Então, quando Deus volta da guerra, Deus reparte os espólios da guerra. Basicamente é isso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando Jesus subiu às alturas, ou seja, quando Ele saiu
da sepultura, e nós cantamos aquele hino, né, da sepultura saiu, ele levou cativo o cativeiro, ele levou cativo aquele que estava aprisionando as pessoas e concedeu dons aos homens. Então veja que maravilha isso, Jesus por natureza é o vitorioso, Jesus é o conquistador, e ele sobe da morte trazendo vida, e assim que ele traz vida, por meio da sua ressurreição, ele reparte os dons, ele reparte os presentes de Deus, por meio da sua conquista. E a pergunta é, qual foi então a conquista de Jesus? A conquista de Jesus foi pisar sobre a morte e dizer que a morte não tem mais poder sobre nós. Amém, povo de Deus? A morte não tem mais poder sobre nós. O que tem poder sobre nós? Deus, Jesus, os dons do Espírito. E porque ele venceu a morte, ele nos dá capacidade, ou seja, ele nos dá dons para que nós falemos da sua morte e da sua ressurreição. Então ele trouxe cativo o cativeiro e ele concede dons. Então por que ele concede dons à igreja? Ele capacita a igreja, porque essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é dizer ao mundo que Jesus Cristo morreu, sofreu, padeceu, mas ressuscitou, está vivo à direita do Pai e virá buscar a sua igreja. Concede dons à igreja, capacita a igreja, ele fornece ferramentas para que a sua igreja vá adiante. Isso é muito importante. Então nós precisamos entender o seguinte aqui: Jesus, ao vir à terra como verbo encarnado, ele foi humilhado, mas ele volta da morte, ele ascende ao céu e alcança o ápice da exaltação e está do lado de Deus. E assim, do lado de Deus, ele concede à igreja os dons para que a igreja capacitada possa edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros e fazer a missão de propagação do Evangelho para que todas as pessoas conheçam que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Que bênção! E só cheguei ainda no versículo 11. Vocês estão comigo ainda? Deixa eu ver se o povo está aqui. Está todo mundo aí? Então, nesse tempo que eu tenho, eu quero explicar para vocês esses dons aqui que Paulo coloca aqui para nós, tá bom? Ele começa aí no versículo 11 falando o seguinte, que ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus é que concedeu uns para apóstolos, e aqui ele está escrevendo, obviamente, no início do cristianismo, e ele mesmo é o apóstolo do Senhor Jesus, e é interessante nós termos essa compreensão. Jesus tinha vários discípulos, mas tinha apenas 12 apóstolos. Um discípulo é aquele que segue o mestre, já o apóstolo é aquele que recebe uma comissão. E os apóstolos no tempo da Bíblia tinham 3 qualificações específicas. Em primeiro lugar, conhecer pessoalmente o Senhor Jesus. Em segundo lugar, ser testemunha do ministério da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, ter o seu ministério autenticado com curas, com milagres, com prodígio. E nesse sentido literal, nós não temos mais apóstolos nos nossos dias. E aí você vai falar o seguinte para mim: pastor, mas está muito na moda, tem um monte de gente se apresentando como apóstolo. E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: então, você pergunta para a pessoa se ela viu fisicamente Jesus, se ela viu Jesus ressurgir do túmulo. Então não existe. Agora, o que nós precisamos ter o entendimento é que essa expressão, no seu sentido geral, vai dizer para nós que essa expressão apóstolo, literalmente no grego, significa comissionado ou enviado. Então, nesse sentido, nós continuamos sendo uma igreja apostólica, no sentido de que a igreja ainda é enviada ao mundo. Lembra de Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, eu envio vocês. Então vocês são apóstolos nesse sentido de ter uma comissão de levar a mensagem do Evangelho. Então veja o que Paulo está dizendo: alguns recebem essa missão específica de levar a mensagem, e até as nossas crianças cantaram esses dias aqui na igreja. Nós temos um chamado para ir do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Então essa pessoa é enviada. Quando nós recebemos aqui os nossos missionários e oramos por eles e falamos assim: agora vocês vão em missão de paz, eles estão sendo enviados. Isso é um dom de Deus.
Você há de convir comigo que você precisa ter um dom de Deus, um chamado específico de Deus para deixar a sua casa, a sua cultura, a sua família, a sua língua, a sua nação e ir para um outro lugar que você não conhece absolutamente nada. Tem que ser chamado por Deus, tem que ter esse dom de Deus, essa capacitação de Deus. E Paulo depois vai falar que ele concedeu alguns também para profeta. E se você conhece a Bíblia, você sabe que Jesus foi chamado de profeta e o ministério dos profetas vigoraram até Jesus, e o último profeta foi quem? João o Batista. João Batista encerra o ministério profético, e a figura do profeta do Antigo Testamento era o seguinte: assim diz o Senhor, e ele então colocava um oráculo de Deus, ele falava por meio de Deus e revelava as coisas que iriam acontecer. Agora, como o nosso cânon bíblico já está fechado, o que nós precisamos entender, que Paulo está dizendo que a igreja ainda tem profetas, mas ela tem profeta no sentido de expositores daquilo que já está revelado. Então os profetas de hoje não são profetas que vão ficar revelando aquilo que vai acontecer no futuro, e os profetas de hoje não podem dizer, assim diz o Senhor. Os profetas de hoje têm que dizer o seguinte, assim diz a Bíblia, porque não tem nenhuma outra revelação que não esteja na Bíblia. E essa é a nossa doutrina. Então o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: ele mesmo concedeu alguns para profetas, alguns para apóstolos, e esses profetas agora precisam exercer a questão da profecia. E os profetas são aqueles que recebem uma palavra diretamente do Espírito Santo, que falam movidos pelo Espírito Santo e que são inspirados pelo Espírito Santo. Algumas vezes, quando eu termino de pregar, algumas pessoas chegam para mim e falam o seguinte: olha, parece que o senhor hoje estava meio inspirado, hein? Domingo de manhã, o pastor Edmar Pedrosa passou por aqui e alguém falou assim para mim: pastor, ele estava inspirado. Eu falei: claro, ele é um profeta de Deus, ele recebeu da parte de Deus, ele compartilhou essa exposição de uma maneira brilhante. Então hoje nós não temos profetas como havia no Antigo Testamento, mas temos profeta no sentido de expositores da palavra de Deus, homens que não têm vergonha do Evangelho, que compartilham o Evangelho, que são fiéis na exposição bíblica, que buscam ousadia e intrepidez na exposição bíblica. Temos também o dom do evangelista. É interessante porque no início da igreja, os evangelistas, eles saíam como missionários itinerantes, eles iam caminhando, iam evangelizando as pessoas por onde quer que eles passavam, eles iam semeando o evangelho. Agora, todo membro do corpo de Cristo deve ser uma testemunha, e as pessoas às vezes pegam esse texto e ficam escondidas nesse texto, falando o seguinte: não, pastor, eu não tenho o dom do evangelismo. Você pode não ter o dom do evangelismo, você pode não ter o dom de ser o evangelista, mas você não pode se furtar de dar testemunho, de falar do amor de Deus no contexto onde você está inserido. Você não pode fazer isso. O fato de não termos o dom do evangelista não nos desobriga da missão de evangelização. Agora, mas é claro também, e vocês vão de convir comigo, que as pessoas que são evangelistas natas, que receberam esse dom de Deus, elas têm muita facilidade. Elas começam a conversar com a pessoa, a conversa não dá 2 minutos, ela já vira a conversa e já começa a evangelizar a pessoa. Já viu gente assim? Eu conheço gente assim. Você começa a conversar com uma pessoa e daqui a pouco ela já vira e ela já começa a fazer a aplicação, ela tem o desejo de tirar aquela alma do inferno. Então, como ela está movida por Deus para tirar aquela alma do inferno, ela recebe essa capacitação, ela tem facilidade de fazer aplicações. Ela tem facilidade para fazer a transposição do texto bíblico para o coração da pessoa. É o dom do evangelista. Essa pessoa que tem facilidade em sair evangelizando. É aquela pessoa que não tem vergonha. Ela não tem nenhuma inibição diante do pecador, diante da pessoa incrédula. Não, ela vai na frente, ela tem argumento, ela se prepara. Eu gosto da frase do John Stott, quando ele fala o seguinte: ao referir-se ao dom do evangelista, talvez se refira ao dom de pregação evangelística ou fazer o evangelho especialmente claro e relevante aos descrentes. Então, qual que é o dom do
escamas dos olhos do pecador, ou deixar uma verdade bíblica que às vezes é profunda, de uma maneira bem clara. Por exemplo, você chega para uma pessoa e fala o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para um incrédulo, isso é uma questão assim difícil para entender. Todo mundo é pecador, todo mundo está aquém daquilo que Deus queria, mas um evangelista, ele consegue decifrar isso e fazer uma aplicação fácil, a fim de que aquele descrente fale o seguinte: olha, agora entendi. Esse é o dom do evangelismo. É aquela pessoa que consegue pegar algumas verdades bíblicas, extrair essas verdades e passar essas verdades com aplicações fáceis. Eu me lembro de caminhar com um grande evangelista, um professor no seminário, e nós andando na cidade de Olambra, por exemplo, fazendo estágio. Tinha um homem martelando, trabalhando lá, fazendo uma cerca, e esse professor então passa por nós, ele vai na direção daquele homem martelando, ele chega e ele começa a conversar com aquele homem. Em 2 minutos ele está falando que a palavra de Deus é o martelo, e o homem está com o martelo na mão. Ele consegue ter uma aplicação, ele conhece tanto a Bíblia e ele é tão usado por Deus que ele começa a falar com a pessoa. E aí depois nós saímos desse homem, a gente estava caminhando, ele encontrou uma borracharia e ele parou na borracharia e fez o homem murchar um pneu, depois encher o pneu. E eu falei: esse professor está ficando louco. Não, mas ele era evangelista. E conforme aquele homem murchou o pneu e depois ele encheu o pneu, ele fez uma aplicação, ele falou assim: assim é todo aquele que é nascido de Deus, o Espírito Santo de Deus enche. Ele tem facilidade, porque ele recebeu o dom, ele recebeu essa capacitação de falar do amor de Deus. É uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma em sair falando do amor de Deus. Como eu brinco, às vezes a pessoa que tem o dom do evangelismo, o cachorro latiu, ele está querendo evangelizar, ele abre uma oportunidade, ele encontra uma oportunidade. E por fim, nós temos aí no versículo 11, Paulo falando que Deus também concedeu à igreja, além dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, pastores e mestres. Aqui uma divergência nas interpretações. Alguns intérpretes vão dizer que pastor é uma coisa e mestre é outra, e outros vão dizer que pastor e mestre é uma coisa só. Eu particularmente gosto de pensar nas questões quase que distintas. A igreja precisa também de pastores, mas a igreja também precisa de mestres, de pessoas ligadas ao ensino. Então, se nós entendemos de maneira separada ou junto, isso não vem ao caso aqui, o foco recai no uso da palavra de Deus. Então, é claro que a igreja precisa de pastores, é claro que a igreja precisa de pessoas aptas para o ensino, e já estou concluindo a minha fala. Então, por exemplo, o pastor ensina e exorta. Ele faz o papel do pastoreio, do ensino, mas como mestre também ele exorta. O pastor, como pastor, ele apacenta, mas como mestre ele corrige na palavra, na doutrina, na exortação. Ele alimenta como pastor, ele alimenta o rebanho, mas como mestre ele também disciplina o rebanho. Ele mostra as barreiras para o rebanho, ele coloca os limites para o rebanho, ele cuida, como pastor ele cuida, mas pela palavra, pelo ensino, ele também admoesta. Como pastor ele protege, ele tenta abraçar todo o rebanho, mas como mestre, ele também educa o rebanho, ele ensina o rebanho. Como pastor ele consola o rebanho, ele tem uma palavra de consolo, mas como mestre também ele estimula o rebanho. Então, amados irmãos e irmãs, para encerrar aqui a nossa fala nessa noite, nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos crescer muito em unidade por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus concede à igreja os dons para que a igreja permaneça unida, trabalhando e um cuidando do outro com o dom que recebeu da parte de Deus. Se Deus assim permitir, na semana que vem nós vamos caminhar a partir do versículo 12 até o versículo 16, quando a gente vai entender a missão dos dons também na comunidade de Deus, na igreja, mas aqui hoje deu para a gente entender os dons da unidade. Então ele concedeu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores e mestres.
Em outras palavras, tudo aquilo que a igreja precisa, o Jesus, o dono da igreja, já concedeu à igreja, e o Espírito Santo vai capacitar a igreja, e a nossa missão é colocar os dons que recebemos do Senhor em prática. Que Ele assim nos fortaleça, que Ele assim nos ajude, que Ele assim nos abençoe. Amém?